Olá, caros alunos, de volta na nossa aula, nós vamos dar início aos estudos a respeito dos sistemas de gestão, tá? Os sistemas de gestão são ferramentas que são utilizadas para subsidiar o acompanhamento de todo o processo avaliativo que nós temos nas organizações. Então, tudo aquilo que a gente trabalha, que a gente começa a levantar dados, informações, né, estatísticas, nós precisamos de sistemas de gestão que possam nos auxiliar neste processo avaliativo ao longo do processo de produção, que vai desde o início da nossa cadeia logística até o final da nossa cadeia logística. E nós estudamos tudo a respeito da cadeia logística, tá? Então, para começar hoje, nós vamos novamente rever alguns conceitos. Olha só, primeiro conceito a respeito do papel das empresas, tá? As empresas têm um papel claro a desempenhar na sociedade. Então, nós sabemos que a sociedade, ela depende das empresas, sejam elas empresas públicas ou empresas privadas, para que possam agregar o desenvolvimento às suas características, né, como sociedade. Então, as empresas, elas têm um papel fundamental na sociedade, que não está somente relacionada à questão do capitalismo, né? A questão do capitalismo, não interessa onde nós estivemos tratando, ou em que tipo de regime governamental nós estejamos, as empresas existem, né? Então, você vai num país, por exemplo, socialista, existe empresa. No país capitalista, existe empresa, né? A diferença é a forma como essas empresas são geridas dentro da política nacional. Mas as empresas têm um papel fundamental no nosso processo de desenvolvimento da sociedade. Uma coisa importante é que as empresas podem prover produtos de valor que satisfarão necessidades de grupo de pessoas, tá? Que são os nossos clientes, praticando padrões de comportamento aceitos pela sociedade. Ou seja, toda vez que a gente coloca um tipo de mercadoria, né, no mercado, ou um serviço no mercado de trabalho, nós temos como principal objetivo satisfazer uma determinada organização de pessoas. Ou seja, nós queremos satisfazer aos nossos clientes. Eu quero que o nosso produto, né, o meu produto que esteja sendo vendido, seja um produto que vai trazer valor para aquele cliente, que ele sinta prazer em pagar por aquilo, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ver com o olhar empresarial. O cliente, ele busca várias características dentro daquele produto. Uma delas, por exemplo, é a questão relacionada ao preço, à qualidade e a todas as outras coisas, mas principalmente o nosso cliente busca satisfação. O cliente precisa se sentir satisfeito com aquela mercadoria que está sendo entregue ou com aquele serviço que está sendo prestado. Então, essa é uma das principais características. Então, quando a gente começa a observar as questões da sociedade com relação à empresa, a gente observa, tá, que há um ciclo que é trabalhado toda essa questão de passo a passo do desenvolvimento empresarial a respeito dos sistemas de gestão. Então, o primeiro delas está relacionado à utilidade e à sociedade. Este produto ou este serviço que eu ofereço é útil para a sociedade? Quando nós falamos em utilidade, em ser útil, nós entramos num campo altamente subjetivo, tá? Porque o que pode ser útil para uma pessoa pode ser inútil para outra pessoa. Então, nós observamos o nosso nicho de clientes, ou seja, aquele grupo de pessoas que nós vamos servir. Se aquele serviço ou produto que eu ofereço, ele é útil ou não, tá? Então, partindo disso, nós temos a nossa empresa trabalhando a utilidade para a sociedade. Seguindo esse mesmo ciclo, nós chegamos à nossa conduta, tá? E aí a nossa conduta empresarial, ela tem a ver com as nossas questões éticas, morais e dos valores que nós colocamos como sendo primordiais da nossa organização. Na nossa primeira aula, nós conversamos sobre os valores, a missão, a visão das empresas, e é justamente sobre isso que esse slide tem a ver, tá? Ele traz um pouco essa situação
da utilidade, da produção da empresa e também da conduta da empresa com relação ao que vai se oferecer. O conjunto disso tudo vai desaguar aqui dos nossos clientes. Então, o cliente ele recebe o produto final da sua empresa, da sua organização, lembrando que este produto final ele está também relacionado aos valores éticos e morais da sua organização. Então, aquele valor que nós chamamos de valor agregado é o valor que vem trazendo ao longo dos anos, ao longo da experiência que você vai colocando o produto no mercado de trabalho, e aquele valor ele vai sendo agregado e gerado cada vez mais para as organizações, de maneira que você tenha um serviço de boa qualidade prestado com com fatores que agregam valores ao seu produto ou ao seu serviço. Então, ainda nessa mesma lógica, as empresas têm obrigações internas a cumprir. Então, nós vimos também nas nossas primeiras aulas que nós tínhamos uma avaliação do ambiente interno e uma avaliação do ambiente externo das organizações. Baseado nessas avaliações internas e externas, nós também temos as nossas obrigações internas e também temos as nossas obrigações externas que precisamos seguir, tá? Dentre elas, satisfazer as expectativas de seus empreendedores, tá? E colaboradores dentro das suas realizações e ter um comportamento coerente com as suas convicções, crenças e valores. Nós vimos na aula passada um quadro que dizia assim: quem são os donos da empresa? Se lembram disso? Os donos da empresa, eles podem ser os clientes, de acordo com uma visão, podem ser os empreendedores, os fornecedores, cada pessoa que trabalha diretamente, que tem alguma ligação com a empresa, que entrega ou recebe produtos da nossa empresa, são considerados donos da empresa. Não foi isso que a gente fez numa visão bem lúdica da situação do dono da empresa? É mais ou menos nesse ponto que a gente chega, quando a gente observa que essa expectativa, ela é gerada a partir do momento que você, ao seu empregado, demonstra a qualidade de serviço que você quer ofertar ou a qualidade do produto que você quer oferecer. Então, essa expectativa interna, ela está relacionada à satisfação do seu colaborador, do funcionário que ali está, que acredita ou não naquele serviço que ele faz ou naquele produto que ele produz. Então, é importante você lembrar que essa satisfação interna, ela está ligada a uma das obrigações internas que as empresas têm a seguir, tá? Um comportamento coerente de suas convicções, das suas crenças e dos seus valores. Outra coisa importante, tá? Dentro desse nosso fator, nosso conjunto empresa, nós temos as realizações e a conduta. Quando eu falo de realizações, eu estou falando necessariamente das convicções, crenças e valores. Então, aquilo que eu acredito, aquilo que está dentro do universo em que eu posso apostar na minha empresa, ou na empresa que eu trabalho, ou no local onde eu vou prestar um determinado serviço, está relacionado a esta obrigação interna que nós devemos ter como visão de empresa. Tá? Então, observando a situação como empresa, nós olhamos este fator interno. Tá? Internamente, esse fator é de grande importância para que nós possamos dar continuidade, para que nós possamos agregar valor ao nosso produto ou agregar valor ao nosso serviço. Observe bem esse outro slide aqui, que diz o seguinte: estes objetivos, que constituem a razão das empresas, são atendidos via a execução de um conjunto complexo de atividades que compõem a tarefa empresarial a cargo da administração. Então, nós vimos também que nós temos dentro do nosso escopo estratégico, tá? Ou seja, daquele processo de montar nosso planejamento estratégico, nós temos uma administração. Este fator administrativo está relacionado à maneira como as pessoas estarão sendo atendidas,
ligadas diretamente com a qualidade do serviço prestado. Então, voltando aqui àquele nosso slide, nós observamos que a utilidade, a conduta e os clientes estão voltados necessariamente para as características pelas quais a minha empresa está inserida no mercado de trabalho, mas também como ela atende à sociedade como um todo, em que valores esta nossa empresa pode contribuir com a sociedade. Tá? Então, a sociedade ela é a grande reguladora das empresas. Observe bem que quando uma empresa fica mal vista pela sociedade, ela começa a ter uma restrição muito grande de clientes. Clientes dizem, não vou naquela empresa porque ali acontecem coisas que não são muito legais, né? Não são muito boas. Ou você pega, por exemplo, uma clínica, né? Uma clínica uma clínica de estética, por exemplo. Uma clínica de estética em que aconteceu um determinado acidente e aí houve um prejuízo muito grande para o paciente ali durante o seu procedimento de estética. Quando essa situação sai lá de dentro da empresa, né, ou seja, as pessoas tomam conhecimento daquilo, qual é a sua tendência? Dizer assim, não, eu não vou mais naquela empresa, ou eu não vou fazer um determinado serviço naquela empresa, não vou ali, porque aquela empresa tem um histórico de acontecer coisas ruins com os pacientes, com os funcionários. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a visão que nós passamos da nossa empresa. Porque todas as empresas, independente do ramo em que estejam trabalhando ou ofertando, terão falhas. Empresas que não têm falhas é impossível, porque as empresas são feitas de pessoas. Pessoas são falhas, né? Nós falhamos o tempo todo. Às vezes a gente faz uma programação perfeita e não sai como a gente quer. Existem fatores, né, que estão ligados à formação das pessoas e que transformam essas nossas ações em ações que não são tão perfeitas como elas foram programadas. Vamos lembrar que as pessoas não têm aquele famoso botãozinho de ligar e desligar problema, né? Então você chega, por exemplo, você treina um funcionário super bem no atendimento, se ele está bem treinado para atender bem o telefone, atender bem o cliente, conduzir o cliente para dentro da empresa e por aí vai, mas ele passou por um processo lá particular muito grave, né? Um problema de saúde em casa, teve problema com o filho, com a esposa, né? Com o marido e por aí vai. E daí ele chega na empresa e aí você não pode pensar que aquele funcionário simplesmente quando bota o pé na empresa deixa os problemas dele na rua, porque isso não acontece. Nós somos seres humanos. Não existe aquele botãozinho lá que vai lá e diz assim, ó, desliguei aqui, a partir de agora, deste momento, eu não tenho mais problema. Isso não vai acontecer, né? Porque as pessoas, elas carregam com si a sua bagagem. Isso é uma característica importante e que precisa ser verificada. Aquela história de que o problema fica na rua é balela, aquilo não existe. O problema da gente vai conosco aonde nós estivermos, tá? O que a gente precisa fazer é administrar bem essa situação. Então, eu estou com problema, preciso administrá-lo, né? Para que o impacto dele no meu trabalho, no meu serviço ou nas pessoas seja o mínimo possível. Mas ele não vai ser zero. Ele não vai ser zero porque o problema está sendo, ele está sendo vivido. Ele não é uma questão que pode ser desligada ou exterminada. Ele vai nos acompanhar. Então, a gente precisa observar a empresa nesse contexto da sociedade, inclusive nos problemas que a própria sociedade passa. Então, temos aí problemas de ordens diversas na nossa sociedade, né? Problema com abastecimento, desabastecimento e por aí vai. Muitas coisas que vão acontecendo ao longo da história da sociedade, elas interferem diretamente na qualidade do serviço final que está sendo prestado, seja por ser um motivo gerador de estresse, ou seja por ser um motivo que vai afetar diretamente no abastecimento da sua matéria-prima essencial. Então, nós temos essas características ligadas ao nosso processo de desenvolvimento relacionado às nossas empresas. Outra coisa importante, tá?
ainda dentro desse processo de empresa, conduta, utilidade cliente, está relacionada às nossas realizações, tá? Então, dentro deste universo em que se trabalha as características de atender bem a população, nós temos outras situações que estão relacionadas às realizações, convicções, crenças e valores. Lembrando que das expectativas internas e externas, a realização efetiva dos resultados, várias coisas precisam ser feitas na empresa para que ela realize a sua finalidade. Então, não é somente a produção de um determinado serviço ou produto. Existem outras coisas que estão envolvidas nesse processo produtivo que são de extrema importância para que você consiga oferecer, ofertar um serviço de excelente qualidade. Então, isso é importante, tá, pessoal? A gente lembrar que as empresas são feitas de pessoas. Nós conversamos muito sobre isso nas nossas aulas anteriores. As empresas são feitas de pessoas. As pessoas, elas agregam valor positivo ou negativo à empresa de acordo com o que elas estão preparadas para oferecer, mas também de acordo com o que elas estão vivendo no seu dia a dia. E é por isso que o fator sociedade, tá? Ela está conosco o tempo todo, nos acompanhando, para que a gente possa entender o contexto social da inserção da empresa no mercado de uma forma geral e também da própria sociedade. Então, essas questões são importantes de serem verificadas. Olha só, continuando aqui, ó. O objetivo do sistema de gestão empresarial está ligado às atividades em que a administração precisa executar para gerir o que faz e obter resultados empresariais que atendem essas expectativas. Então, como eu disse no início da nossa aula, nós precisamos ter ferramentas que nos auxiliem a acompanhar o nosso processo de gestão. Então, esse processo de gestão, ele vai trabalhar toda a nossa cadeia logística. Lembram-se da nossa aula de logística? Em que eu falei para vocês que logística estava relacionada, tá, ao processo desde o início da produção ou captação da matéria-prima até a entrega do produto final ao nosso cliente. Então, a logística, ela caminhava por todo esse processo, né, de uma ponta a outra. Então, nesta situação, eu preciso entender que ferramentas eu vou utilizar para avaliar e acompanhar este meu processo de logística, tá? Este meu processo produtivo e retirar as informações necessárias para que eu possa inserir o meu processo avaliativo e verificar dentro desta minha cadeia, tá? Quais são as situações que precisam ser melhoradas, ou seja, os meus pontos fracos, e quais são aquelas que precisam ser melhor exploradas, ou seja, o meu ponto forte, tá certo? Olha só, uma outra coisa importante é assegurar as realizações da empresa compatíveis com a sua missão. Ou seja, eu tenho uma missão e uma visão e os meus valores. Lembram-se disso? Que a gente produzia missão, visão e valor para a nossa empresa? Então, o meu processo, a minha ferramenta avaliativa, ela também vai servir para que eu não perca o foco da minha missão, da minha visão e dos meus valores, né? Existe um ditado popular que diz assim: quem muito quer, pouco tem, né? Então, isso vale também para a empresa. Às vezes, você começa a oferecer um determinado serviço e produto e acha que quer pegar o mercado inteiro. Aí começa a oferecer produto e serviço de diversas categorias, e muitas dessas categorias não estão relacionadas diretamente com aquilo que você produz, com aquilo que é sua especialidade. E daí o que acontece? Você começa a se distanciar bastante da sua missão. E aí você precisa de uma ferramenta de gestão, né, de um sistema de gestão que possa lhe dar condição de avaliar se você está ou não dentro deste processo, tá? Se você está ou não com condições de continuar servindo dentro da missão que você se propôs, tá certo? Olha lá, continuando ainda, ó, o objetivo do sistema de gestão empresarial está relacionado, primeiro, a uma conduta que deve corresponder aos padrões culturais aceitos pela sociedade,
pelos empreendedores e pelos colaboradores. Vou dar um exemplo disso aí bem interessante, né? Existem alguns países, por exemplo, em que tem uma cultura, né, cultural, as pessoas se alimentarem, por exemplo, de carne de cachorro, né? Você imagine que isso é comum lá, como nós nos alimentamos de carne de gado, por exemplo, aqui no Brasil, né? Nós temos lá a carne bovina no Brasil, ela é uma carne altamente consumida, né? Nós consumimos carne bovina o ano inteiro, é muito comum no Brasil inteiro as pessoas comerem carne bovina, né? Aquele churrasco, aquelas coisas todas. Já existem países, outros países, em que a carne bovina ela é uma agressão cultural, né? Você ir lá e matar uma vaca, por exemplo, né? Matar um boi para fazer um churrasco, é uma questão cultural que gera uma agressividade muito grande para a sociedade. As pessoas são contra isso. E existem outros países que comem carne de cachorro como se fosse, né, uma carne comum. Para eles mas para nós não é. Olha só como é impactante, né? Se eu disser assim, vamos comer um churrasco de cachorro, para nós vai ficar uma coisa bem impactante, né? A gente sente até uma certa aversão a essa situação. Porque isso é uma questão cultural. Isto vale também para serviço e para outros produtos. Então, a conduta ela deve corresponder aos padrões culturais aceitos pela sociedade. Ou seja, a sociedade que você vai oferecer o serviço e o produto, ela tem que aceitar aquele serviço, aquele produto de bom grado. Porque se isso não acontece, você está indo de encontro àquelas questões sociais que você está inserindo a sua própria empresa, né? Olha só, a compreensão dos processos evolutivos da sociedade e identificação das necessidades que surgem a cada estágio e criar utilidades para atendê-las. Então, aquele processo que eu falei de avaliação, em que a gente encontra os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, eu preciso pegar o meu ponto fraco dentro desse meu escopo estratégico e trabalhar, oferecer utilidades que possam minimizar o mais rápido possível os efeitos dos meus pontos fracos na minha organização. Outra coisa, clientes precisam ser identificados, as utilidades precisam ser levadas até eles e a sua satisfação deve ser assegurada. Você precisa levar ao cliente a satisfação. Ele precisa dizer que está satisfeito. Hoje as pesquisas de mercado elas giram muito em torno disso, né? Aquelas carinhas lá. Clique aqui se você estiver satisfeito. Aqui se você estiver menos satisfeito. Aí tem uma carinha sorrindo, uma carinha mais triste, uma carinha mais ou menos. É assim? Porque a satisfação precisa estar pelo cliente, mesmo quando ele não adquire alguns produtos. Então, você entra em algumas lojas hoje em dia, lojas, principalmente lojas de departamento, que é as lojas grandes, né? Você entra naquela loja, às vezes você entra e sai sem comprar nada. Você não encontrou ali aquilo que lhe satisfizesse, né? Como o cliente. Eu fui comprar uma determinada roupa, por exemplo, não encontrei a que eu queria. Mas alguns clientes ainda assim saem satisfeitos. Satisfeitos pelo atendimento, satisfeitos pelo ambiente, pela limpeza do local, né? Pela organização. Não encontra o que quer, mas mesmo assim está satisfeito. Isso é importantíssimo, porque no momento em que ele retornar àquela mesma organização e ele encontrar o produto que vai lhe satisfazer, ele vai ter um valor agregado ao produto que está satisfazendo ele, né? O produto é uma coisa, o serviço como um todo é outra coisa. Então, o produto está na prateleira, mas para que aquele produto seja ofertado, tem uma série de outros serviços, como o atendimento, né? A limpeza, a hospitalidade, o local, o bem-estar de você se sentir ali dentro. Então, tudo isso está relacionado ao valor que se agrega ao produto, tá? O objetivo da nossa gestão empresarial está relacionado também às crenças e valores, convicções e expectativas dos empreendedores que precisam ser convertidos em orientações para o empreendimento, tá? Devem ser conhecidos e entendidos, aceitos pelos colaboradores e refletidos em sua conduta.
Então, os colaboradores, ou seja, as pessoas que trabalham ali, elas precisam estar satisfeitas e, principalmente, elas precisam concordar com o seu processo, tá? de doação, né? Aquele processo de engajamento em que você doa o seu serviço e recebe de volta o seu salário, recebe de volta o seu reconhecimento, recebe de volta a sua satisfação. Então, é um jogo de troca, né? Você oferta uma coisa e recebe outra coisa. Outra coisa importante, recursos precisam ser dimensionados, obtidos e alocados, mas usados produtivamente. Tá? Então, aquela coisa de utilizar o recurso, eu preciso aqui de um equipamento novo, de um computador novo. Mas é preciso que você sempre avalie se realmente aquilo é necessário, por que aquilo é necessário e por que você precisa, né, investir naquilo naquele momento. Alocar recurso dentro da organização é extremamente importante que se passe pelo processo avaliativo. Uma outra coisa, criar oportunidades para atrair, desenvolver e manter talentos. Né? Então, dentro das organizações, você tem pessoas que podem desenvolver talentos fantásticos, coisas às vezes que você está procurando muito longe, muito distante, não encontra e às vezes ele está bem perto de você, junto, né, lá com o seu colaborador. Você tem um colaborador, às vezes, que tem uma capacidade de desenvolvimento de algumas atividades que não estão necessariamente ligadas à atividade que ele está contratado, mas que você pode facilmente, né, reconhecer aquela característica daquele funcionário e fazer com que ele se sinta mais valorizado e, ao mesmo tempo, que a sua empresa seja, então, beneficiada. Porque quando você valoriza o seu funcionário e traz um serviço de qualidade que ele possa ofertar, você também está beneficiando a sua empresa. Então, observe que tudo isso é um conjunto de coisas que tem tanto a ida quanto a volta. É um sistema produtivo que envolve o colaborador, o dono da empresa, e o cliente e a sociedade. Então, são pontos que andam, né, que interagem em comum, tá? Então, outra coisa, relações significativas externas e internas precisam ser criadas, desenvolvidas e mantidas, tá? Então, às vezes, a gente tem aquela grande preocupação de criar, né? De buscar aquelas novas parcerias, buscar novos clientes, faz um cadastro gigantesco de clientes, mas você não se preocupa em manter aquilo. Então, não adianta você ter um banco de dados muito grande sem que você conquiste essas pessoas pela fidelidade. É muito comum, por exemplo, a gente manda hoje e-mails para os clientes, né? A empresa tem lá um cadastro gigantesco, né, de e-mails, vai lá, dá um cliquezinho e manda, né, para o cliente aquele e-mail lá com uma promoção, com uma propaganda, com uma situação qualquer dessas aí. Mas se o seu cliente não está conquistado por você, se ele não se sente conquistado por você, ele bota um filtro lá de spam no e-mail dele e para de receber. Você acha que está mandando, mas ele não está recebendo, né? Você acha que ele está recebendo e ele não está recebendo nada. Por quê? Você precisa manter essa relação. Então, a tecnologia ela nos ajuda bastante no sentido de que nos aproxima. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia, se ela não for bem trabalhada e bem utilizada, ela vai distanciar você do seu cliente. Então, você tem que ter bastante cuidado com relação a isso, e é para isso que servem os nossos sistemas de gestão estratégica, tá? O processo de evolução criativa e inovador é capaz de definir os estados futuros e de promover mudanças para atingi-los, tá? Então, lembre-se daquela história que nós contamos nas nossas aulas passadas, em que era extremamente necessário que esse processo de produção fosse avaliado constantemente. Porque à medida que você avalia, você toma novas decisões que podem ou não, né, ser determinadas. Né? Você pode dizer assim, eu quero que siga dessa forma ou eu não quero que siga mais dessa forma. Você toma a decisão de mudar, de alterar o curso, isso é necessário. Se você pensa, você muda de ideia. Né?
aquela coisa assim, daquele funcionário, daquele dono de empresa de antigamente que dizia assim, minha empresa é assim, ponto final. Eu não mudo jamais, esta é a minha forma de ver e de pensar. Isso é uma grande burrice, né? Nós vivemos num mundo flexível. Nós precisamos dessa flexibilidade, né? Então, hoje a gente olha e diz assim, se eu penso, se eu raciocino, eu posso mudar de ideia, eu posso mudar de opinião, eu posso mudar o curso da minha empresa para que eu não tenha prejuízo. Atenção ao esforço e à criatividade para a compatibilização da satisfação das necessidades e objetivos individuais com a realização das finalidades empresariais. Então, o meu fim, né, o fim da minha empresa, né, o ponto final da minha empresa está em gerar lucro, né? Ninguém vai ter uma empresa que não queira gerar lucro. Mas agregado a isso, eu preciso ter valores que acompanham, né? Eu vou gerar lucro, mas eu preciso que esse lucro venha acompanhado de valores. Valores que eu me propus no início da minha criação, quando eu coloquei os meus valores, a minha missão e a minha visão. Então, dentro desse fator, né, eu tenho o lucro como sendo o meu objetivo final, porque esse é o objetivo de qualquer empresa. Ninguém tem uma empresa para dar prejuízo, né? Vamos lá, pessoal, vamos raciocinar isso daí. Você quer ter uma empresa para te dar prejuízo? Ou para você bancar aquela empresa, né? Ou sair no 0 a 0? Não. Você quer uma empresa que lhe dê salário, que lhe dê lucro, né? E qualquer pessoa quer dessa forma. Assim como você que está trabalhando, você quer o seu salário, você quer reconhecimento, você quer desenvolvimento. Então, a empresa ela trabalha dessa forma. E a gente precisa também se sentir inserido nesse contexto, ok? Vamos lá. Olha aí. Pessoas precisam assumir seus papéis e responsabilidades e devem estar motivadas e ser orientadas para trabalhar coletivamente. Não existe mais aquela pessoa que trabalha sozinha, né? Largada lá no canto. Então, esse é um dos grandes diferenciais competitivos que nós temos na atualidade. Antigamente, você fazia uma avaliação curricular, né? Olhava o currículo de um determinado candidato a funcionário, você olhava o currículo e pontuava, né? Tantos pontos aqui, tantos ali, e aí você selecionava pela pontuação do currículo. Hoje em dia, a gente já sabe que isso não é tão importante assim. É importante que você tenha um bom currículo, sim. Que você tenha uma boa formação, sim. Mas é importante que você também saiba lidar coletivamente. Ou seja, que você possa trabalhar com a coletividade, que você se dê bem com seus companheiros de trabalho, né? Que você possa saber liderar ou saber ser liderado, saber dar ordem, mas também saber receber ordens, saber falar, mas também saber ouvir. Então, trabalhar a coletividade, olha só, é importantíssimo. Então, essa avaliação do currículo, pura e seca, é coisa do passado. Nós chegamos no ponto em que esses fatores eles são muito maiores do que simplesmente a avaliação curricular. Assegurar o lucro razoável, capaz de remunerar os riscos e investimentos dos empreendedores e as contribuições dos colaboradores e suportar os requisitos de sobrevivência, crescimento e continuidade na empresa. Então, sobrevivência na empresa ou da empresa, né? A gente passa ao longo dos anos por dificuldades nas empresas e às vezes a gente quer desistir, né? E aí a gente precisa avaliar, assim, bom, eu preciso dessa situação. Isso é passageiro. E aí você enfrenta aquela situação com uma maturidade muito diferente daquela que era de antigamente, né? Você vai enfrentar a situação com maturidade e quando a situação passar, você vai ver, poxa, foi legal eu ter enfrentado isso de uma forma mais serena, né? Com serenidade. Então você foi lá com serenidade, conseguiu enfrentar aquele problema e de repente aquilo estava superado, você continuou trabalhando, continuou crescendo, né? Continuou aí galgando aí os alicerces da sua vida profissional com bastante firmeza, né? Outra coisa relacionada aos objetivos da gestão empresarial é que estas e outras atividades, elas integram a tarefa empresarial a cargo da administração e podem ser auxiliados
por instrumentos de gestão. Então, é uma função de pessoa, né? Você tem o gerente daquela situação, né? O gerente da empresa, o diretor, ou o colaborador que vai estar responsável por isso, mas ele pode se valer de ferramentas que podem auxiliar. Esses instrumentos, eles são compostos por conceitos e também por técnicas que vêm sendo criados ao longo, né, de muitos anos de estudos, aplicados e aprimorados na história da administração e cobrem todas as necessidades da tarefa empresarial. Então, ao longo dos anos, foram se estudando cada dia mais, né, cada modelo de empresa, até que se chegasse a uma ideia central do que seria um sistema de gestão empresarial. Então, quando a gente apresenta um sistema de gestão empresarial, a gente não está inventando nada de novo. A gente está buscando na história das empresas, né, isso ao longo de muitos anos, quais foram os mecanismos e ferramentas que auxiliaram no crescimento e engrandecimento da empresa. Ninguém está inventando a roda. Está se surgindo, está se trazendo uma ferramenta nova, porém, uma ferramenta que, apesar de ser nova, ela foi construída a partir de bases de uma história, tá? Que veio trazendo, né, a empresa ao ponto que ela se encontra na atualidade. Coisa mais importante também, tá? É que essas ferramentas, elas dão suporte às questões institucionais, gerenciais, operacionais, de comunicação e de informação. Então, lembrem-se que nós temos um conjunto de coisas que estão relacionadas à importância da organização e ajudam a administração a criar estados futuros, definir caminho, conduzir a ação em direção a esse futuro, assegurando que o desempenho está produzindo os resultados desejados. Então, lembre-se do nosso escopo estratégico, em que a gente queria um determinado resultado, a gente faz uma proposta para esse resultado chegar até lá, e daí você começa a ver, dentro dessa sua avaliação gerencial, se você está atingindo esses objetivos da forma como você se propôs. Auxilia a administração a definir procedimentos e métodos para a execução das atividades, fixa e compartilha os papéis e as responsabilidades entre a equipe e promove as relações e o entretenimento comum, tá? Então, lembre-se do ponto comum. Sempre vai existir nas organizações um ponto comum a todo mundo. É aquele ponto que vai estar ligado, né, a todos de uma maneira geral e que pode ser o objetivo final que transforme o seu grupo de trabalho numa equipe. Né? Lembre-se que uma equipe ela é um grupo que tem um ponto de comum. Né? Então, ou seja, você pega um grupo. Se esse grupo tem um ponto comum de objetivo, você pode considerar que aquele grupo seja uma equipe. Então, é nesse contexto que a gente trabalha, nesse entendimento comum aos colaboradores. Outra coisa, a essência da administração é dirigir os empreendimentos para a obtenção de resultados que atendam às finalidades empresariais. Isso também é importante. Né? A empresa ela tem uma finalidade. E essa finalidade empresarial ela precisa ser atingida pelos seus colaboradores. Se o objetivo final é a prestação de um serviço, esse serviço tem que chegar de qualidade para que a sua empresa tenha valor. Se é um produto, esse produto tem que chegar com qualidade para que a sua empresa também tenha valor. Ainda confundimos a administração com os meios que ela utiliza para realizar a sua tarefa empresarial. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que separar. A gente precisa entender isso separadamente. A empresa, ela tem um fim, ela tem um objetivo final. Né? O objetivo final de toda empresa é o lucro. Isso é o natural e é o correto. Né? Você vai abrir uma empresa. Você quer ter prejuízo? Não, você quer ter lucro. Né? Você quer ter o seu salário em dia. Você quer receber de volta aquilo que você oferece, aquilo que você oferta. Então, isso é a lógica da empresarial. Mas, em contrapartida, você tem uma outra situação, né? Que é a satisfação daquelas pessoas que trabalham, os seus colaboradores.
Então, a empresa também tem que ter como objetivo comum a satisfação do seu colaborador. Isso é um ponto crucial na nossa gestão. O objetivo do sistema de gestão empresarial está ligado à tarefa empresarial quando busca um resultado satisfatório, voltando para a finalidade empresarial. Ou seja, a empresa tem como finalidade oferecer produtos de qualidade como resultado lá na frente, tá? Mas isso depende da administração e da tarefa empresarial, ou seja, de como a administração vai lidar com essas questões da tarefa empresarial. Dentro desse escopo, nós temos os componentes dessa gestão. Os componentes dessa gestão, primeiro, para esse entendimento, é fundamental, no entanto, que esses conceitos e técnicas que integram o sistema de gestão empresarial sejam entendidos e aplicados de forma correta, tá? Isso é importante. Mas mais importante do que aplicar isso de forma correta é você entender que os instrumentos de gestão são agrupados em subsistemas de acordo com o seu propósito. Então, nós temos um propósito maior, que é aquele da empresa, e para cada setor nós temos subprojetos ou subpropostas, né? E dentro daquelas subpropostas você tem uma forma de lidar com o seu colaborador, inserindo esse colaborador dentro desse contexto. Então, dentro de cada pedacinho da minha empresa, eu tenho um contexto que precisa ser inserido o meu colaborador. Dentro dessa mesma estrutura, eu preciso ter o meu subsistema empresarial, tá? Dentro daquele contexto da minha grande empresa, em que esse subsistema ele vai trazer à tona o tempo todo a minha missão, os propósitos e princípios da minha empresa, vão se relacionar com o comportamento humano dentro da minha organização, lembrando do início da nossa aula em que eu disse, as empresas são feitas por pessoas e as pessoas estão aí, tá? Neste processo humano comportamental. E daí eu tenho aqui, ó, os meus subsistemas tecnológicos. Tudo aquilo que a tecnologia pode me dar, né, de subsídio para trabalhar esta ligação que não se faz sozinha, né? E a cada bolinha dessa aí, ó, ela está ligada por setinhas, porque elas trabalham em conjunto. Não existe nenhum fator deste que está sendo trabalhado separadamente. Os sistemas de gestão é um sistema institucional que reúne os instrumentos que auxilia a administração a fixar a razão do ser, de ser do empreendimento de acordo com as crenças, valores, convicções e por aí vai. Então, a gente viu isso lá no iniciozinho da nossa aula. Não podemos esquecer jamais dos valores que são agregados desde a criação da empresa e que são transmitidos para o nosso colaborador de maneira que ele se sinta inserido dentro desse processo. O sistema empresarial, ele trabalha esses sistemas tecnológicos de forma que eles são constituídos pelos instrumentos que dão suporte à administração. Então, os instrumentos que dão suporte à administração é que são chamados de sistemas tecnológicos. Então, essa forma de subsidiar essas características, este trabalho, esta maneira de concretizar, né, de tornar concreta a informação para que ela possa, então, ser trabalhada e modificada ao longo do seu processo de necessidades. A gestão empresarial, ela traz o subsistema humano-comportamental de maneira que ele inclui sistemas que a administração precisa mobilizar as pessoas que a integram para conseguir o que querem, ou seja, para conseguir que o seu comportamento reflita necessariamente aquilo que a empresa está querendo ofertar ou querendo oferecer. Dentro desses nossos subsistemas, o sistema de gestão e os sistemas de subgestão, eles são integrados e têm uma forte interdependência, pessoal. Então, eu falei para vocês que eles, apesar da gente mostrar essas bolinhas separadas, elas estão todas trabalhando, tá, de forma a movimentar a mesma máquina. A gente não pode separar, torná-las distantes. A gente precisa fazer com que elas sejam trabalhadas, né, uma ligada diretamente à outra. Dentro desse nosso processo, o sistema
O subsistema humano comportamental é um dos mais importantes, que a gente já vem conversando dele desde o início da nossa aula de hoje, em que eu falo para vocês que não existe aquele botãozinho de liga e desliga, porque ele inclui um conjunto de instrumentos que auxiliam a administração no esforço para mobilizar pessoas, buscar a adequação do comportamento individual e coletivo e os requisitos das tarefas empresariais. São as pessoas que criam, desenvolvem e mantêm empreendimentos. Isso é importantíssimo a gente lembrar, né? São as pessoas que estão inseridas nesse processo. Elas que desenvolvem, que criam, que liberam toda esta questão, tá? Ainda assim, nós temos aqui, ó, duas palavras importantíssimas quando a gente trabalha as pessoas como sistemas de gestão. A primeira delas é a motivação. O seu funcionário, o seu colaborador, ele tem que estar motivado. E segundo, ele precisa ter um instrumento de ativação. Tá? O que é esse instrumento de ativação? São destinados aos esforços voltados à assunção dos papéis pelas pessoas. A delegação de autoridade, processo participativo, programas de educação, ou seja, aquilo que ativa o seu funcionário dentro da empresa, que não deixa que ele esteja somente ligado a um trabalho fim, né? Existe uma coisa que ativa, que deixa ele vivo dentro da organização. Esse processo de ativação está ligado à sua motivação. É por isso que essas duas palavras estão em destaque, tá? Outra coisa importantíssima é a integração, tá? Os sistemas de integração são voltados à atenção do esforço coletivo, requisito fundamental para a realização dos resultados. Ou seja, eu preciso integrar os meus sistemas, eu preciso integrar as minhas pessoas, tá? Os meus colaboradores, o meu processo produtivo, mas eu preciso estar com todos esses fatores integrados, a missão, a visão e aos valores da minha empresa. Eu preciso acreditar naquilo. Eu preciso que os meus colaboradores acreditem, estejam integrados com aquela proposta inicial da minha organização, tá? A especificação dos sistemas de gestão das funções é orientada pelas definições gerais do sistema de gestão da empresa. O planejamento de cada função é baseado nos conceitos, processos e métodos do planejamento empresarial. A estrutura organizacional de cada função deve refletir o modelo da organização da empresa como um todo, tá? E daí, ó, no material de vocês vão observar este quadradinho que está aqui, ó, tá? Que ele traz para vocês exatamente essa definição do âmbito empresarial, em que integra as funções da empresa, né, com as finanças, a produção, o marketing, os recursos humanos e as outras funções. Aqueles fatores todos que a gente já viu e que a gente sempre diz, né, a gente sempre bate nessa mesma tecla, que eles têm que estar muito integrados. Eu preciso trabalhar a minha estrutura física integrada com a adequação dos meus funcionários, da minha organização. Eu preciso que os meus setores financeiros estejam integrados às necessidades da minha organização, mas eu preciso que todos esses setores eles estejam integrados com o comprometimento que eu propus da minha empresa, com aquilo que eu coloquei como sendo o meu objetivo, né? A minha missão, o meu valor, né? Os meus valores, a minha missão, tá? A empresa como o subsidiador, né, principal daquilo que nós nos propusemos a fazer e a organizar, tá? Então, para finalizar a aula de hoje, eu vou trazer essa figurinha aqui para vocês, que vai ficar mais fácil da gente verificá-la, tá? E aí você vai observar como é interessante, tá, esse sistema de gestão pela empresa quando observado dessa forma, tá? Lá no material de vocês está aí esse mesmo quadradinho, tá? Observe bem aqui, ó. Eu tenho o meu sistema de gestão da produção, tá? Ele está integrado com o meu sistema de gestão das finanças, eles não podem estar separados, tá? Eles são criados separadamente, mas eles estão ligados e unidos aqui, ó. Observe bem o que essa setinha quer dizer exatamente isso. Esse meu sistema de definição de âmbito empresarial, ele liga os meus sistemas de gestão de recursos humanos com os meus demais sistemas de gestão. Ou seja, eu tenho sistemas que regulam todas as outras atividades da minha empresa
gerando o meu sistema de marketing, tá? Lembrando que nós vimos nas nossas aulas anteriores que nós tínhamos o marketing para fora da empresa e o endomarketing, que era aquele marketing criado para dentro da própria empresa. Ou seja, aquele marketing que eu vou trabalhar as pessoas que estão, os meus colaboradores, tá? Fazendo com que eles observem, concordem e acreditem com todos esses outros fatores que nós vimos aí. Tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula nós temos aí um assunto bem bacana que vai complementar um pouco isso. E aí, nós estamos já na nossa reta final do nosso curso. Tá joia? Um forte abraço no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.